Vamos ler a partir do 13. 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos os caldeus fiz descer como fugitivos nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão. Estão extintos como um pavio apagado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo o conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Agradecer a minha dirigente Jerusa pela confiança. E hoje foi uma luta chegar aqui. Nós quase que não chegava, quase que não vinha chave, né? A Jerusa queria até cancelar o ciclo de oração. Eu não ia trabalhar hoje, mas de última hora apareceu o serviço e eu fui. Deus proveu, né? E o serviço, lá depois do metrô Vila Madalena, e para voltar dali, o negócio é terrível. Aí eu falei: Jesus, toma a frente, Jesus, porque eu vou chegar a tempo. Quando eu cheguei em Jabaquara, eu decidi: ônibus não vai dar. Vou apelar pelo Uber. Eu disse: Jesus, e faz com que dê bem baratinho. Não deixa dar caro, não, pelo amor de Deus. Estava 30 e pouco, depois baixou para 28. Eu disse: agora eu quero. E graças a Deus, o Senhor proveu também o Davi para trazer a chave, né? E deu tudo certo. Mas se você tivesse cancelado, olha quanta gente que veio, né? Mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? E nesta noite nos preparou essa palavra maravilhosa, né? Onde ele fala aqui que ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? Nós aprendemos muito, nós somos alunos da EBD, né? Nós sabemos que antes de haver qualquer coisa, ele já existia, né? Ele já existia. Quando existia apenas o caos, ele já existia também. E ele é o nosso Criador. Ele fala aqui no começo, né? Eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel, né? Ele fala: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E eu fiquei pensando: meu Deus, quando a gente olha algo que é de outra pessoa, a gente pode até elogiar, olhar assim, dizer que coisa bonita, né? Mas quando aquilo é nosso, irmã Jerusa, a gente tem um carinho, a gente tem um cuidado, um zelo, não vou deixar quebrar, porque é meu, esse negócio é meu, fui eu que fiz. E o Senhor falava para mim: é mesmo assim comigo. Eu tenho um carinho, um zelo tão grande por vocês, porque foi eu que criei vocês. Foi eu que fiz vocês. Eu remi vocês, né? Eu remi. E vocês são meu. E muitas pessoas aí no mundo é chamado por outros nomes. Aquela ali é isso, aquele ali é isso, mas Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos chama pelo nosso nome. Isso quer dizer que Ele tem muito valor.
ele dá muito valor à sua criatura. E nós somos criaturas do Senhor. E ele fala, olha, nunca existiu e nem vai existir um Deus como eu. Não vai existir. Porque eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. No Salmo 136, ele fala, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou Israel dentre eles, com mão forte e com braço estendido. Aquele que dividiu o mar em duas partes e fez Israel passar pelo meio deles, derrubou a Faraó e o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade ela dura para sempre. Faraó vinha, o nosso pastor um dia desse trouxe um ensinamento sobre Êxodo, e falava, né, que até as rodas do carro de Faraó, que era o que tinha de melhor naquela época de estratégia para estar andando, guerreando, enquanto ninguém não tinha nem cavalo, ainda Faraó já tinha carro, e eram os melhores carros, né? E Faraó, ele ia ali achando que ia destruir com tudo, só que o Senhor fez com que a roda dos carros de Faraó se soltasse. Era como se o Senhor estivesse falando assim, eu ainda vou deixar o negócio pior para você, Faraó. Eu não vou deixar você só se afogar, não. Eu vou acabar primeiro com os seus carros. Porque a palavra do Senhor fala que uns confiam em carros e outros em boi. O Faraó estava confiando naquela hora no carro dele, nos carros dele, no exército dele, né? Mas só que Moisés e seu povo, a única coisa que eles podiam se confiar, irmão Jerusalém, era em Deus. Não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Na frente o mar, entraram num beco sem saída, de um lado montanha e do outro lado montanha. Eles iam confiar em quem, irmã Maria? Né? Nesse Deus que deu o livramento à nossa irmã, não era para a nossa irmã ter morrido, mas o Senhor segurou. Porque na hora que aconteceu, quando ela sentiu o negócio nas costas dela, a pancada, ela clamou pelo nome de Jesus. Jesus disse, então eu vou te guardar, Maria. Aleluia. Irmãs, era para ter quebrado a irmã todinha, né? Mas esse Deus, ele é o nosso. Irmãos, só pode falar de uma coisa assim quem sabe. Quando você vai fazer uma comida e você é quem está fazendo, você vai experimentar, você sabe se aquela comida está boa. Quando alguém vir dar um palpite, mas você já sabe porque foi você que fez, né? E o Senhor, ele fala, olha, você é meu, eu chamei você pelo teu nome, tu és meu, tu és preciosa para mim. E muitas das vezes, irmãos, a gente não dá valor, a gente fica, porque eu sou assim, as coisas não acontecem para mim. Hoje de manhã, irmãs, o Senhor me deu assim um tapa na minha cara, porque quando a gente pensa em murmurar, o Senhor fala, peraí que eu vou te lembrar de uma coisa, né? E quando eu ia murmurar, eu mandei mensagem, tinha acabado de mandar mensagem para uma irmã, que nós temos um ciclo de oração de madrugada, que é com a família e algumas pessoas, e eu é quem faço a escala da oração. E eu fui mandar para a irmã fazer o clamor, um faz o clamor, um faz os louvores, e o outro traz a palavra. Toda noite tem uma pessoa, irmã, toda noite, toda madrugada. É da meia-noite às 5 horas, e o Senhor Jesus tem levantado meu irmão lá na Paraíba, que vivia uma vida, irmãos, que se eu contar para vocês, mas é bom contar, né? É bom contar, porque milagre tem que se contar, né, irmão Raimundo? O meu irmão vivia, irmãos, uma vida totalmente destruída. Ele vivia numa casa, só para vocês terem noção, ele vivia numa casa com 2 irmãs junto. O trio, vivia lá o trio. E assim que Jesus me libertou, a minha madrasta também voltou para Jesus no mesmo dia. E
e a gente colocou esse propósito, vamos orar para aquele negócio ali se desfazer. Irmãos, quando a gente faz um propósito com o Senhor, a palavra do Senhor fala que aquilo que combinar aqui na terra será ouvido lá no céu. Aquilo que falar, aquilo que você projetar aqui na terra, né? A gente às vezes acha que ninguém está ouvindo, mas o nosso Criador, Ele está ouvindo. E nós começamos a orar, meus irmãos, orando, do nada. A menina que era intrusa no casamento, que era a cunhada do meu irmão, ela criou um ódio do meu irmão e ela saiu daquela casa. Porque Deus, irmãos, Ele ainda honra propósito ainda. Ele ainda honra propósito e Ele responde. E hoje em dia essa menina, ela vive em outro lugar, ela serve ao Senhor, ela se casou e o meu irmão vive feliz com a esposa dele, né? Porque nós fizemos, irmãos, um propósito e o Senhor, Ele viu. E eu, quando fui fazer a escala da irmã, eu falei, a irmã pode trazer hoje, é da Paraíba essa irmã, a irmã pode trazer ou fazer o plano